Existe um alimento simples que, quando consumido antes das 8 da manhã, pode retardar o processo de envelhecimento dos músculos das pernas em uma década inteira. É importante notar que não estamos falando de medicamentos farmacêuticos ou suplementos caros. Pelo contrário, este item alimentar se destaca pela sua simplicidade e é amplamente conhecido pela população. No entanto, muitas pessoas o negligenciam diariamente, sem perceber seu imenso potencial. De acordo com resultados de estudos científicos recentes, a inclusão sistemática deste produto na dieta matinal pode oferecer um suporte significativo para adultos com mais de 60 anos. Ele contribui para a preservação da força muscular das pernas, melhora o equilíbrio, previne câimbras noturnas dolorosas e, o que é especialmente importante, reduz o risco de atrofia muscular dos membros inferiores em impressionantes 72%. A maioria dos idosos nem sequer suspeita que está fazendo algo potencialmente perigoso. Não se trata apenas de consumir alimentos prejudiciais ou negligenciar os exercícios. É uma ação simples que realizam diariamente, de forma automática, e que, gradualmente, aproxima seu músculo cardíaco de um estado crítico. O especialista recomenda veementemente que os idosos abandonem esse hábito. Além disso, será apresentada uma lista das 10 rotinas mais prejudiciais que atualmente danificam o coração. Paradoxalmente, a triste realidade é que este alimento vital permanece desconhecido para a maioria. Além disso, muitas pessoas, sem saber, apenas agravam a situação ao escolherem produtos completamente inadequados para a refeição matinal. Não é de se excluir que a deficiência deste item alimentar seja a causa da sensação diária de fraqueza nas pernas. 10. Não fazer caminhadas diárias ou exercícios físicos. Se uma pessoa com mais de 60 anos negligencia a atividade física diária, ela cria condições favoráveis para o desenvolvimento de doenças cardíacas. Um dos erros mais comuns e graves que o cardiologista observa em sua prática é que os idosos passam uma parte significativa do dia sentados, assistindo televisão, lendo livros ou permanecendo na cama. Talvez alguém pense: estou muito velho para exercícios ativos. No entanto, o especialista não está pedindo treinos exaustivos na academia. Ele insiste que se faça simplesmente caminhadas. Apenas 30 minutos de caminhada diária em um ritmo confortável podem reduzir a probabilidade de um ataque cardíaco em quase 50%. Quando uma pessoa não se move, a circulação sanguínea diminui. Depósitos lipídicos começam a entupir gradualmente as artérias. O músculo cardíaco enfraquece e a pressão arterial aumenta constantemente. Com o tempo, isso pode levar ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca, AVC ou até mesmo à morte. A caminhada, por outro lado, ajuda a manter a elasticidade e a permeabilidade dos vasos sanguíneos, otimiza o fornecimento de oxigênio aos tecidos cerebrais e reduz eficazmente o nível de estresse. Ela também ajuda a regular o peso corporal, o nível de glicose no sangue e os índices de colesterol. Todos esses são fatores de risco significativos para a saúde cardiovascular. Caminhar é gratuito, não exige equipamento especial e é um dos meios terapêuticos mais eficazes para o coração. Apenas 15 minutos pela manhã e 15 à noite são suficientes para proteger o coração de forma confiável e prolongar significativamente a vida ativa. O especialista aconselha a não esperar o aparecimento de dores no peito para começar a se mover. Medidas preventivas devem ser tomadas imediatamente. O coração certamente agradecerá por cada passo dado. 9. Consumo excessivo de sal. A maioria dos idosos não compreende totalmente o grau de perigo potencial que o sal representa. Não se trata apenas do sal adicionado diretamente à comida do saleiro. É também uma quantidade significativa de sal oculto contido em vários produtos industrializados, como sopas enlatadas, produtos de panificação, molhos prontos, alimentos em conserva, batatas fritas e diversos alimentos semi-prontos.
O excesso de sódio no corpo provoca retenção de líquidos, o que, por sua vez, aumenta o volume de sangue circulante e cria uma carga adicional nas paredes arteriais. Com o tempo, isso leva inevitavelmente ao desenvolvimento de hipertensão arterial, que danifica silenciosamente o coração, os rins e o cérebro. A pressão alta é frequentemente chamada de assassino silencioso, pois não apresenta sintomas óbvios até que seja tarde demais. O cardiologista relata ter observado pacientes que chegavam com insuficiência cardíaca, cuja única causa era o consumo diário de petiscos salgados. Idosos precisam de significativamente menos sal do que jovens, não mais que 1.500 miligramas por dia, o que equivale a menos de uma colher de chá. Deve-se sempre ler atentamente os rótulos dos produtos, evitar itens processados e cozinhar em casa, usando ervas e limão para dar sabor. Mesmo pequenas mudanças, como trocar nozes salgadas por sem sal ou evitar alimentos semiprontos congelados, podem proteger substancialmente o coração. É importante lembrar que as papilas gustativas se adaptam. Em apenas 2 semanas com consumo reduzido de sal, a comida parecerá tão saborosa e o coração começará a funcionar muito melhor. É preciso reduzir o consumo de sal antes que ele reduza a duração da vida. 8. Começar o dia com cafés da manhã gordurosos ou processados. O café da manhã deve energizar a pessoa para o dia inteiro, mas para muitos idosos, ele pode se tornar um verdadeiro ataque cardíaco no prato. Bacon, linguiça, torradas com muita manteiga, cereais açucarados, ovos fritos e café com creme, apesar de serem atraentes para o paladar, causam muito mais danos ao coração do que se imagina. Esses pratos contêm quantidades significativas de gorduras saturadas e trans, além de açúcar. Eles contribuem para o aumento do colesterol, da pressão arterial e provocam processos inflamatórios nos vasos sanguíneos. Como cardiologista, o especialista observa um padrão preocupante. A maioria dos ataques cardíacos ocorre nas horas da manhã, logo após as pessoas consumirem esses tipos de café da manhã. Por quê? Porque pela manhã o sangue é mais espesso e alimentos pesados e gordurosos dificultam significativamente o trabalho do coração. Se a pessoa tem mais de 60 anos, seu corpo já não é capaz de lidar com esse estresse diário. Em vez disso, deve-se escolher cafés da manhã seguros para o coração. Aveia com frutas vermelhas, ovos cozidos, torrada integral com abacate ou até mesmo um simples smoothie de frutas. Esses alimentos ajudam a reduzir o colesterol, melhoram a digestão e fornecem energia duradoura, sem prejudicar as artérias. O café da manhã pode ser tanto curativo quanto prejudicial. Ao fazer a escolha certa logo ao acordar, a pessoa garante maior segurança para o seu coração durante todo o dia. 7. Consumo regular de álcool. Muitos podem ter ouvido afirmações sobre os benefícios de uma taça de vinho para o coração, mas, para os idosos, esse conselho pode ser fatalmente perigoso. O álcool afeta o corpo de forma diferente após os 60 anos. O fígado o processa significativamente mais devagar. A pressão arterial aumenta mais rapidamente e o risco de desenvolver batimentos cardíacos irregulares cresce drasticamente. Como cardiologista, o especialista observou pacientes com insuficiência cardíaca, AVC, e fibrilação atrial, causados por apenas 2 doses de álcool por dia. O álcool danifica o músculo cardíaco, contribui para o acúmulo de gordura ao redor do coração e causa processos inflamatórios. Ele também impede a ação eficaz de medicamentos destinados ao controle da pressão arterial, diabetes e níveis de colesterol. Muitos idosos consomem álcool para relaxar ou melhorar o sono. É por essas razões que muitos idosos, que não sofrem de doenças graves, no entanto, tornam-se fracos, com mobilidade reduzida e dependentes da ajuda de outros, até mesmo para as tarefas diárias mais simples. Como resultado, o coração baterá mais forte, o sono melhorará e a saúde geral se fortalecerá significativamente. O álcool pode atenuar o estresse,
mas enfraquece o coração. Não permita que uma taça diária se transforme em um arrependimento para toda a vida. Tente reprimir o estresse ou a raiva. Por essa razão, a suplementação de vitamina D3 frequentemente se torna uma necessidade. Quem deve considerar imediatamente a ingestão desses suplementos? A vitamina D3 deve ser uma prioridade para todos que ultrapassaram os 60 anos, especialmente se a pessoa passa pouco tempo ao ar livre, sente-se instável ou teve casos de quedas no passado. Como cardiologista, o especialista se deparou com pacientes que, apesar de uma alimentação ideal, ainda sofriam de doenças cardíacas. A razão era que eles viviam em um estado de constante tensão emocional. Sejam problemas familiares, preocupações financeiras ou sentimentos de solidão, reprimir as emoções causa sérios danos ao corpo. Idosos frequentemente dizem: "Não quero sobrecarregar ninguém" ou "Vivi com estresse a vida toda". Certa manhã, ele caiu ao ir buscar o jornal na varanda, tropeçando em um degrau baixo. Embora a lesão tenha sido insignificante, o que o preocupou não foi tanto a queda em si, mas a sensação opressora de que estava perdendo algo extremamente importante. Aquela força nas pernas que ele antes dava como certa. Sua esposa também notou mudanças preocupantes. Ele começou a se mover mais devagar, seus passos ficaram vacilantes. Quanto mais a pessoa libera suas emoções de maneiras saudáveis, mais tempo e mais forte seu coração baterá. Com a ingestão correta e regular, em apenas alguns dias, podem-se notar mudanças significativas, incluindo um fortalecimento perceptível das pernas, uma marcha mais leve e um aumento notável da confiança em cada movimento. Agora, vamos abordar a vitamina B12, que desempenha um papel crucial na restauração do equilíbrio, na manutenção da saúde do sistema nervoso e no fortalecimento da confiança nas pernas. Essa vitamina é um dos suplementos mais significativos, mas, infelizmente, frequentemente ignorados por pessoas com mais de 60 anos. Como se sabe, a B12 contribui para a melhora da memória e o aumento da energia vital geral. Elas se sentem cansadas durante o dia, acordam com dores de cabeça ou têm problemas de memória, mas nunca associam isso a distúrbios do sono. Como cardiologista, o especialista sempre pergunta a seus pacientes sobre o ronco. Por quê? Porque a apneia do sono aumenta significativamente o risco de desenvolver pressão alta, batimentos cardíacos irregulares, AVC e morte cardíaca súbita. Quando o nível de B12 no corpo diminui, a conexão entre o cérebro e os músculos se torna menos clara, e os primeiros sintomas dessa alteração frequentemente se manifestam justamente na parte inferior do corpo. O que acontece com baixos níveis de B12? A pessoa pode experimentar sensações desagradáveis, como queimação, formigamento ou dormência nos pés, bem como fraqueza geral nas pernas, especialmente perceptível ao ficar em pé ou caminhar. Frequentemente, surge a sensação de que as pernas não obedecem ou estão dormentes. Com fumar ou inalar fumaça passiva. A essa altura, todos sabem que fumar é mortalmente perigoso, mas muitos idosos ainda subestimam o quão perigoso pode ser até mesmo um único cigarro ou a exposição ao fumo passivo. Fumar não afeta apenas os pulmões, danifica diretamente o revestimento das artérias, causa inflamação e acelera a formação de placas ateroscleróticas, o que leva ao entupimento das artérias e a ataques cardíacos. Se a pessoa tem mais de 60 anos, seus vasos sanguíneos já são mais frágeis. Por que a deficiência de B12 é mais comum entre os idosos? Existem duas razões principais. A primeira é a absorção insuficiente. Com a idade, o estômago humano começa a produzir menos ácido clorídrico, o que é especialmente relevante para aqueles que tomam medicamentos que reduzem a acidez estomacal, como ranitidina ou omeprazol. Nesse ambiente de baixa acidez, torna-se significativamente mais difícil para o corpo extrair a B12 dos alimentos. A segunda razão é uma dieta restrita. Eles são igualmente prejudiciais. O coração merece oxigênio puro e sangue limpo.
Cada tragada de fumaça é um golpe para o coração. Se a pessoa tem dificuldade em parar de fumar, deve conversar com seu médico, juntar-se a um grupo de apoio ou usar adesivos de nicotina. O passo mais poderoso que se pode dar para o coração hoje é dizer: eu paro. O corpo começará a se curar já no dia seguinte. O que a ciência diz sobre isso? Numerosos estudos demonstraram convincentemente o impacto da deficiência de B12 na mobilidade de idosos. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, idosos com 65 anos ou mais e baixos níveis de B12 andavam significativamente mais devagar, tinham um equilíbrio muito pior e caíam 2 vezes mais frequentemente no ano seguinte, em comparação com aqueles cujos níveis de vitamina eram normais. Em um estudo clínico randomizado, cujos resultados foram publicados no Journal of Gerontology, idosos receberam 1.001 mcg de vitamina B12 diariamente por 8 semanas. Após a suplementação, os participantes relataram uma redução significativa na dormência e instabilidade, melhora na força da parte inferior do corpo e uma reação mais rápida. Idosos frequentemente navegam em feeds de notícias antes de dormir ou deixam a televisão ligada para criar uma sensação de presença. No entanto, esse hábito perturba o ritmo biológico natural do corpo. Como cardiologista, o especialista observa que o sono de má qualidade é um dos principais gatilhos para ataques cardíacos, AVCs e fibrilação atrial. E não se trata apenas da luz. A estimulação mental também é importante. Notícias, redes sociais e filmes podem elevar os níveis de hormônios do estresse, aumentar a frequência cardíaca e manter o cérebro em estado de alerta quando deveria estar descansando. Com o tempo, isso prejudica o processo de recuperação do coração durante o sono. O especialista sempre recomenda desligar as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Em vez disso, pode-se ler um livro, ouvir música calma ou fazer alongamentos leves. Como resultado, o sono melhorará e o coração agradecerá. É preciso lembrar que a noite é o tempo em que o coração se cura. Não se deve privá-lo desse tempo. Melhor sono equivale a um coração melhor e mais forte. E consumo frequente de fast food ou petiscos fritos. Caminhar e ficar em pé por longos períodos podem causar rigidez desagradável nas pernas, mas o magnésio contido nas sementes de chia ajuda a relaxar os músculos lisos, mantendo o equilíbrio eletrolítico vital e melhorando a circulação sanguínea nos membros inferiores. O potássio, por sua vez, garante a entrega de oxigênio e nutrientes até mesmo às menores fibras musculares da parte inferior do corpo. Como cardiologista, o especialista observou ataques cardíacos causados por anos de consumo de apenas um desses petiscos. As artérias ficam entupidas, rígidas e estreitas, dificultando o fluxo sanguíneo. Isso força o coração a trabalhar horas extras, até que um dia ele não aguenta mais. Se a pessoa tem mais de 60 anos, seu metabolismo desacelera e o coração se torna mais sensível. Fast food não tem valor nutricional, mas causa o máximo de dano. Existem também sinais de deficiência de B12 frequentemente negligenciados. Algumas pessoas podem não sentir o formigamento ou dormência típicos nas extremidades. Em vez disso, podem ficar mais desajeitadas, derrubar objetos com frequência, sofrer de dores de cabeça leves, mas constantes, sentir fadiga que não desaparece, mesmo após um descanso completo, ou experimentar dores periódicas ou zumbido nos pés. Todas essas manifestações são sinais de alerta importantes que o corpo tenta transmitir. É importante lembrar que quanto mais cedo forem tomadas medidas para repor a deficiência, mais rápida será a recuperação. Qual é a dosagem recomendada de B12? Uma dose diária de 500 a 1.000 microgramas, mcg, de metilcobalamina é considerada segura e eficaz para pessoas com mais de 60 anos. Por que metilcobalamina? Esta é a forma ativa da vitamina B12 que o corpo pode usar imediatamente, sem a necessidade de conversão prévia.
Idosos se beneficiam especialmente dessa forma, pois a taxa de conversão de vitaminas em formas ativas diminui com a idade. Este é o hábito mais mortal que o especialista observa em idosos, e o mais comum. Muitas pessoas se sentem bem e param de tomar medicamentos para a pressão arterial, mas a pressão alta é um assassino silencioso. A pessoa não sentirá os sintomas até que ela já esteja danificando seu coração, cérebro e rins. Pular medicamentos, mesmo por alguns dias, pode causar picos perigosos, levando a ataques cardíacos ou AVCs. É possível obter uma quantidade suficiente de B12 exclusivamente da alimentação? Teoricamente é possível, mas na prática é extremamente improvável. Aqui está o teor aproximado de B12 em alimentos típicos. 85 gramas de fígado bovino contém cerca de 70 mSg. 85 gramas de salmão, aproximadamente 4,5 ceto. Um ovo grande, apenas 0,5 meato. E uma xícara de leite, cerca de 1 mensiraguta. Usar lembretes ou organizadores de comprimidos. A consistência é a chave para o sucesso. A pressão alta engrossa o músculo cardíaco, estreita as artérias e leva à insuficiência cardíaca. Mas é totalmente controlável se a pessoa levar isso a sério. Não se deve arriscar a vida. Um comprimido por dia pode proteger de muitos anos de sofrimento. É preciso assumir o controle da situação hoje e o coração continuará a bater forte amanhã. Quão segura é a ingestão de B12? A vitamina B12 é hidrossolúvel, o que significa que qualquer excesso é facilmente eliminado do corpo. Mesmo em altas doses, ela demonstra um perfil de segurança muito elevado. Em pessoas saudáveis, não existe uma dose letal conhecida de B12. No entanto, se a pessoa estiver tomando medicamentos anticoagulantes ou sofrer de doenças renais crônicas, é extremamente importante consultar um médico antes de iniciar a suplementação. Como observa o cardiologista em atividade, ele teve que observar muitos pacientes que negligenciaram sinais insignificantes e avisos quase imperceptíveis, até que a situação se tornou crítica e irreversível. No entanto, cada pessoa tem uma oportunidade real de mudar esse cenário desfavorável. Recomenda-se começar eliminando apenas um hábito prejudicial da rotina diária hoje mesmo. Depois disso, pode-se trabalhar gradualmente para erradicar os demais. O coração não exige perfeição absoluta em todos os aspectos da vida. Ele precisa de consistência nos cuidados, atenção e apoio constante. Portanto, é extremamente importante permanecer vigilante, manter a força interior e cuidar do seu coração diariamente.